Olá pessoal, hoje a gente está aqui com o Teseu Bezerra. O Teseu vai falar um pouco para a gente sobre a carreira, como entrar na Petrobras. Ele é funcionário da Petrobras, tem uma trajetória interessante dentro da companhia, tem uma relação muito forte com o sindicato também. Essa empresa aí que é a maior empresa do Brasil, uma das maiores do mundo. Vamos tentar entender como está, para onde vai, né, e tudo mais relacionado a você também, né, porque é legal. Nosso objetivo aqui, Teseu, é que o aluno assista a esse episódio e possa entender que, cara, eu quero estar na Petrobras. Qual o caminho que eu posso seguir? Depende do caminho que o Teseu seguiu, pode ser um caminho que pode levar vocês também a chegar aqui. Então, pode se apresentar e a gente começa esse bate-papo. E aí, pessoal, Dudu, primeiro falar da alegria de estar aqui, né? Colégio Asa, que tem despontado aqui em Campos. Primeiro lugar no Enem 2023. Né? Muito bom. Isso a gente acha que fala brincando assim, mas é uma coisa muito simbólica, né? O Sim. Enem é sem dúvida hoje a prova mais importante que tem todo ano Sim. aqui no país. E os jovens ficam ansiosos, né? Esperando pelo Enem. E a gente, eu vim de Fortaleza, né? Então eu não sou daqui de Campos, mas moro há 10 anos em Campos. Entrei na Petrobras com 18 anos e, por sinal, dia 8 agora de junho, eu fiz 18 anos de Petrobras, então metade da minha vida eu já passei agora trabalhando, comecei a trabalhar muito cedo. Passei como técnico, né? Técnico de operações, então exige um curso técnico, eu fiz técnico de eletrônica e, e foi, assim, é uma mudança de vida. Todo mundo que entra na Petrobras, sem dúvida, muda ali completamente a vida da pessoa e a gente sabe que cada um vem de realidades diferentes. Eu sou filho de petroleiro já, né? Então meu pai era da Petrobras, hoje está aposentado, mas sem dúvida a gente tem uma oportunidade, inclusive nesse momento, né, que a Petrobras volta a ter concurso, volta de ter você, qualquer um de vocês, alunos aí, aluno de ensino médio, daqui a 3 4 anos já pode estar entrando na Não, até Petrobras. o próprio aluno que está no terceiro ano hoje, Isso. ele tem 18 anos, né? Então ele Ano que pode. vem já deve ter concurso esse ano, então de antemão façam as provas e participem, fiquem atentos, tem muitos editais de, de Isso é concursos. legal você falar, porque às vezes um aluno de uma escola particular, ele só enxerga o vestibular como Sim, a única opção de solução para o caminho que ele tem. Mas não é só isso. A gente acredita tanto nisso que a gente tem o primeiro lugar no Enem sim. numa escola de primeiro ano. Mas eu Aham. acho que não é esse apenas o caminho. Então, às Uhum. vezes você tem um curso técnico, ou também, por que não? Eu tive uma aluna, me lembro bem, ela tinha muita vontade de fazer geografia, mas tinha medo de ser professora, né? Ser Sim, pobre, sim, aquela sim. coisa que a gente conversa muito aqui no podcast. Mas ela fez concurso para a Caixa e passou com 18 anos para gerente da Caixa Econômica. E Caramba. aí ela realmente tinha um potencial e seguiu nessa carreira. Ou seja, com 18 anos, além de fazer provas para faculdades, muitos concursos abrem com nível médio. Então é uma oportunidade também que se abre para muita gente. Né? Não, e a gente, a maioria dos cargos de concurso são de nível médio, né, Dudu? E para a área técnica, sem dúvida, as condições que a Petrobras coloca são as melhores do mercado. Então, Até a quantidade de vagas também é sempre maior. sim, a gente tem uma diferença muito grande, infelizmente, por exemplo, entre os trabalhadores que são da Petrobras, eu vou dar um exemplo, mecânico da Petrobras e o mecânico prestador de serviço da Petrobras, terceirizado. A diferença salarial é enorme, assim, um consegue ter uma remuneração no mês com os adicionais de embarque, todos os benefícios de R$ 10.000, por exemplo, enquanto o outro fica com a remuneração de 5.000, R$ 4.000. Mas quem ganha mais é o funcionário da É o da Petrobras. Petrobras. E a estabilidade, então todo o Estabilidade. pacote de benefícios que você tem, de plano de saúde e tudo. Então acho que é um diferencial grande e as pessoas têm que estar atentas. E aqui a região ela é muito beneficiada pela Petrobras. Né? A Petrobras ela expandiu mesmo com a Bacia de Campos. A Bacia de Campos ainda é uma área muito forte. E essa questão de ser ou nível médio ou nível superior na Petrobras, né, com o técnico, ou só com a faculdade, é uma coisa que, por exemplo, hoje o nosso gerente geral aqui da Bacia de Campos, ele é um cara que entrou na Petrobras como técnico, ele fez a faculdade, continuou na carreira de técnico, mas não impediu dele terminar a faculdade, dele fazer as pós-graduações dele, enfim, toda a evolução da carreira, e hoje o cara é gerente geral da Petrobras. Então, um cargo extremamente alto e a partir de um nível técnico.
É claro, né, que você tem que continuar estudando, continuar se aperfeiçoando e é fundamental para todo mundo entender que a carreira não existe somente com a faculdade. É fundamental que todo mundo faça e continue estudando para o resto da vida. Isso aí, todos nós temos que estudar muito o tempo inteiro em qualquer profissão. Para você ser um profissional de ponta, né? Cada vez melhor, né? Isso, um profissional bom, você tem que estudar para sempre, mas não é um impeditivo ou um pré-requisito, por exemplo, para você trilhar uma carreira na Petrobras. Então, você entrou na Petrobras há 18 anos atrás como técnico e veio para Campos há 10 anos, então você ficou 8 anos em Fortaleza, depois veio para cá. Sim, e na verdade não só em Fortaleza, eu entrei na refinaria, na Lubinor, aí depois eu morei um tempo, embarquei um tempo aqui na Bacia de Campos, quase um ano, aí fui para Angra dos Reis, onde eu tive a oportunidade de Angra dos Reis acompanhar a obra de uma plataforma, então toda a questão da indústria naval, da construção de plataformas com mão de obra de brasileiros, naquele boom da Petrobras, onde a gente tinha os estaleiros todos sendo feitos no Brasil. Eu consegui, naquele momento, assim, foi um dos momentos de mais aprendizado profissional, Dudu. E todo mundo que está ocupando a gente, assim. É empolgante você ver um quebra-cabeça, imagina uma plataforma sair de você ver nada, era tudo chapa metálica. De repente você começa a montar e montar as tubulações, cabeamento, fiação, como diz no popular, passando de um lado para outro, né? Mas todo o cabeamento, toda a parte de tecnologia sendo montada e você testa lá na sala de controle, na área do casario da plataforma, você testar uma válvula lá embaixo do mar. Então, assim, é assim que funciona na plataforma. E, então, é muito, muito empolgante. Eu aprendi muito nessa época de estaleiro. E depois passei a embarcar, né? A gente partiu, então acompanhei o primeiro óleo de produção da P56, que é a plataforma que eu sou lotado até hoje. Acompanhei esse primeiro óleo, então é muito bacana, assim, é uma oportunidade única. Deixa eu fazer uma pergunta que os alunos me fazem muito, por que pareça. Tem muito aluno que fala assim, cara, eu quero trabalhar embarcado. Sim. Qual curso eu faço? Por exemplo, às vezes eles até querem fazer engenharia de petróleo e gás, porque tem esse nome petróleo e gás. O aluno do ensino médio não tem esse conhecimento de que a mecânica, a química, a automação, entre outros que eu estou te perguntando, para que você possa, eu não sou da área, mostrar para ele, olha, você se fizer técnico nessas áreas, ou graduação nessas áreas, ou até mesmo cursos de especialização nessas, é um bom caminho para trabalhar no mundo do petróleo, no mundo do... Então, para embarcar, pessoal, tem que ter um curso técnico. Hoje, pouquíssimos profissionais de nível superior embarcam. Eu vou repetir. Por exemplo, a pessoa terminou o curso técnico, entrou na Petrobras, mas continuou fazendo faculdade, se formou e continuou trabalhando embarcado, mas de carreira na Petrobras ele é técnico. É técnico, acontece muito. Então, botar aí 95% dos trabalhadores offshore de plataforma, eles são trabalhadores técnicos. Então, para quem quer embarcar, já fica aqui no ASA, vai procurar um curso técnico particular aqui em Campos, em Macaé, em algum lugar, que dá para você fazer os dois também. Não, dá até para fazer no IF também, no IF, concomitante. Concomitante, então dá para fazer o... Senai, tem uma série de possibilidades. Inclusive nossas filhas passaram, né? Estudaram juntas e a gente se encontrou no dia da prova ali na entrada do IF aqui de Campos, Campos Centro. E acabou que ela passou e, enfim, se matriculou, está esperando começar as aulas, assim como a sua, né? Sim, sim. Passou e está esperando. Então, é muito importante fazer o curso técnico. Se você quer trabalhar embarcado, a maioria esmagadora das vagas são para técnicos. A gente está dizendo que o aluno ele pode fazer a escola particular e também fazer o curso técnico. Também. Mesmo no IF, sim, ou até algum curso particular. Isso. Uma coisa não inviabiliza a outra. Isso, não inviabiliza a outra. E aí, enfim, a gente tem essas vagas e, claro, para engenheiro é mais difícil, assim, às vezes é um coordenador que tem que assumir, aí ali na plataforma acaba se escolhendo algum engenheiro de base para assumir aquele cargo, um gerente de plataforma, mas engenheiro constantemente embarcado e outros engenheiros, né? Pode ser engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro de produção, engenheiro de petróleo, engenheiro químico, geólogo, geofísico. Então, você tem uma gama de áreas. Esses que eu pontuei são os que tem mais no setor petróleo, são essas áreas. Assim como o técnico, né? Técnico de automação, técnico de elétrica, eletrônica, mecânica,
técnico de petróleo e gás, técnico de segurança, então, técnico de enfermagem, tem técnico de enfermagem embarcado. Então, essas são as áreas na área técnica que tem mais nas plataformas, enfim, né, no setor petróleo de uma forma geral. Então, vamos continuar. Tem uma coisa curiosa, quando eu conheci o Teseu, cara calmo, assim, muito tranquilo. Depois eu vi você no sindicato, eu pensei, gente, não é a mesma pessoa. Porque se a gente pensa no cara do sindicato, aquele cara brigão, aquele cara, e você é também, né? Mas eu falei, gente, como é que pode aquele cara ali, pai na Isis, tranquilo, fala baixo, e tá lá, pá. Como é que foi essa sua entrada no sindicato e o que você tem feito nesses últimos anos aí à frente do sindicato? Então, primeiro falar assim, Dudu, eu acho que é importante, sim, falar o que é o sindicato, né? Muita gente não sabe o que é o sindicato. O sindicato, ele lembremos nós que há 120 anos atrás, 130 anos atrás, você tinha escravidão ainda na maioria dos países do mundo. E a partir do passar dos anos, a organização, claro, as revoltas que tiveram dos próprios escravos, com os quilombos, com toda a construção que foi feita, isso foi acabando, mas você passou a ter uma escravidão moderna, que seria as fábricas, né, na Revolução Industrial, colocavam crianças de 5 anos, de 10 anos, mulheres e homens trabalhando jornadas exaustivas de trabalho. Então, a partir dessa necessidade que o próprio ser humano mostrou, estou morrendo aqui com 35 anos, já está velho para morrer, trabalha numa fábrica, sem condição de trabalho, sem condição de higiene, sem condição de segurança. De trabalho, exatamente. Então, sem condição mínima de segurança. Então, naquele momento, se viu que era importante os trabalhadores se organizarem. E aí, a partir dali, eu estou falando mais uma vez, 120, 130 anos atrás, a realidade era essa. Aqui no Brasil, tinha pouca indústria ainda, mas na Inglaterra, nos outros países, tinha muita indústria e os trabalhadores eram desorganizados. E aí, quando o trabalhador começou a se organizar, ele conseguiu, a partir disso, também evoluir nos seus direitos. Então, jornada mínima, ou jornada máxima de trabalho, um salário mínimo, um 13º, um final de semana de descanso por semana. Então, tudo isso não caiu do céu. Tudo isso foi uma construção de muita luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. E aí, em resumo, o que o trabalhador hoje faz, com a organização dos sindicatos, acompanhar ali as empresas, como é que está a sua evolução econômica e de rendimentos, e disputar para que uma fatia desses lucros seja usado para que o trabalhador tenha uma boa remuneração, uma fatia desses lucros e desse desenvolvimento seja usado para o trabalhador ter um bom ambiente de trabalho, ter segurança, ter o mínimo de dignidade no trabalho, né? Então, isso eu diria que, em resumo, assim, mais didático possível, acho que seria isso, o sindicato e o papel do sindicato. E aí nós, trabalhadores, e aí eu vou tentar entrar um pouco mais nesse nicho da Petrobras, claro. A gente se organiza, Dudu, muito a partir das regiões, né? Então, você não tem um sindicato que seja nacional. Você tem um sindicato aqui no Norte Fluminense, lá em Caxias tem a refinaria de Duque Caxias, tem um sindicato específico de lá. Que é o Sindipetro NF. Isso, Sindipetro Norte Fluminense, que é o NF, Sindipetro Caxias, Sindipetro RJ, que pega mais as bases do Rio de Janeiro ali. Então, e a gente junta sindicatos do Brasil inteiro, tem o Sindipetro Ceará, Piauí, tem o Sindipetro Pernambuco, Paraíba, Sindipetro Bahia. A gente junta todos e faz uma federação. E essa federação, ela que luta nessa disputa, né? Eu falo luta no sentido de sentar na mesa de negociação com a Petrobras, com as demais empresas que a gente representa, que é outro tabu que tem. A gente não representa só a Petrobras, Transpetro, Baker, Schlumberger, Halliburton. A gente representa várias empresas, não representamos todas que trabalham no setor petróleo, mas representamos uma grande fatia. E a gente se organiza no sindicato para justamente organizar essas pautas, saber quais são os problemas dos trabalhadores. E aí, trabalhadores de peão lá da ponta, que nem eu, a gente tem a Rosângela Busanelli, que hoje é conselheira de administração da Petrobras, eleita pelos trabalhadores, que é geofísica, que é diretora do sindicato. A gente tem outros técnicos, outros engenheiros de base, de plataforma, que também vêm para o sindicato. Então, a gente organiza um grupo e vai para a eleição do sindicato para disputar a eleição do sindicato. E a partir dessa eleição, a gente
ganha a chapa que ganha a eleição, é a chapa que vai, durante 3 anos, estar representando aqueles trabalhadores para lutar por melhores condições, pegar os problemas dos trabalhadores e, a partir disso, a gente conseguir evoluir. E o nosso sindicato, no específico, né, você fala, como é que você é brigão e você é calmo? Na mesa de negociação, eu sou calmo até a hora que eu vejo que não está tendo uma boa fé, digamos assim, muitas vezes de um gestor de RH que está lá negociando, ou um gestor de segurança das empresas, né, não só da Petrobras, mas de outras empresas. A Petrobras acaba sendo a maior, a gente quer sempre falar da Petrobras, mas tem outras empresas. Então, na hora que a gente vê, a empresa deu 100 bilhões de reais de lucro e não está querendo dar um aumento decente para o trabalhador, aí você tem que ficar com raiva mesmo. Tem que bater na mesa, tem que falar, olha, a gente não vai aceitar, nós vamos fazer greve, nós vamos para cima, porque o trabalhador ele tem que estar organizado. Ele tem que estar organizado, tem que estar coeso, e só a partir dessa organização é que a gente consegue fazer uma disputa, eu diria, leal com as empresas para evoluir nos direitos e nas condições de trabalho. Tem estado como diretor do Sindipetro MF, como é que é? Eu era diretor de comunicação, né, do Sindipetro MF. Aí, em 2017, teve uma nova eleição, eu estava coordenando a parte fui comunicação, fui financeiro, aí depois vim para a coordenação geral. Desde 2017 eu estou como coordenador geral. Mas desde o dia 6, semana passada, de junho, eu estou licenciado, que eu estou pré-candidato a vereador aqui em Campos. Então, é nessa... Tem toda uma legislação. Isso, tem toda uma legislação que tem que seguir. E aí, naturalmente, tem algumas limitações. Então, eu fico afastado das atividades ali do dia a dia do sindicato. A gente está com um coordenador até o meu retorno, que é o companheiro Serginho, que é também aqui de Campos e que conhece bem a realidade do trabalhador embarcado, do trabalhador de terra. Então, eu estou licenciado e também estou como diretor da Federação Única dos Petroleiros, que é a Federação Nacional. Então, tenho estado muito em Brasília, né? Me licenciei também no último dia 6, na verdade é dia 5, a gente fala dia 6, que era o primeiro dia de licença. Mas, e aí, relações institucionais e jurídico. E, cara, é uma loucura, assim, além da coordenação do sindicato, a gente tinha que ir para Brasília direto, para o Rio, para São Paulo, e aí o Brasil inteiro, a federação, como eu disse, é uma federação nacional, né? Então, você me acompanha no Instagram mais ou menos ali, então você vê mais ou menos ali a loucura que é a rotina. É engraçado que eu chego nos lugares, vou para o aeroporto de Farol, por exemplo, que é lá onde os trabalhadores embarcam e desembarcam. Aí quando eu chego no aeroporto de Farol, o pessoal olha assim para mim, mas Teseu... Você estava em Brasília? Agora eu acabei de ver que você estava em Brasília, você está aqui em Farol. Claro, pô, de Brasília eu tenho que trazer a notícia para quem interessa, para o trabalhador na ponta e saber o que ele acha daquilo. Então, assim, é muito bacana, é muito gratificante ser do sindicato. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, que a gente já vai finalizando, mas, assim, uma dúvida que eu tenho realmente, você está lá dentro da empresa, da Petrobras, do sindicato, eu tenho acompanhado bem de perto essa questão dos combustíveis alternativos, a gente sabe que é uma tendência, a gente está na escola, então tem sinal, tem pessoas jogando altinho, vai ficar, não vai editar. E aí acontece, a gente vê que existe uma tendência na busca de novos combustíveis. E eu tenho visto a Petrobras seguindo nesse caminho, que eu acho interessante, porque eu acho que o petróleo não vai acabar, mas a gente vai ter que parar de usar, principalmente para a produção de combustível, investir na petroquímica, investir em outras coisas que o petróleo pode trazer. E eu já falei para alguns alunos brincando que, assim, cara, talvez daqui a alguns anos eles vão ter que mudar o nome da empresa para Energibras. Porque vai ser uma empresa de energia e não somente uma empresa de petróleo. Sim. Porque a gente tem aí hidrogênio verde, a gente tem o eólico, offshore ou não. Então você tem muita coisa que pode acontecer a partir de agora. E eu tenho visto um direcionamento da Petrobras, especificamente, claro, já existem outras empresas também, na busca desses novos combustíveis. Como é que você tem visto isso? É realmente real? É real. Está acontecendo? É real e desafiador, viu, Dudu? Porque a gente tem uma necessidade muito grande dessa transição energética, né? A transição energética justa, como a gente tem falado, porque o mundo pede socorro, né? Então isso é notório. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é por acaso agora, a seca do Rio Amazonas não é por acaso, transferência de um lugar para o outro da água. E aquele lugar que a água saiu
não está preparado para ficar sem aquela água, e aquele que a água está chegando não está preparado para a chegada de água. Então, essa questão ambiental era debatida já desde a década de 70 no mundo, do aumento da temperatura, descarbonização. Então, é um debate extremamente complexo, né? E a gente não consegue fazer essa transição de forma tão rápida. Claro. Não dá para fazer. Eu até brinquei numa reunião esses dias estava até o ex-presidente da Petrobras, o Jean Paul. Mas, Jean Paul, vai ser o quê? Ventilador Brás, vai ser... Fica com a dica, Energibras. Energibras, boa dica. A gente tinha a Eletrobras, né? Sim. Que era da energia elétrica. Infelizmente foi vendida aí. É uma coisa absurda que no mundo inteiro todo mundo deixa a sua área de energia ali no comando do país, do Estado, do presidente da República, do Congresso Nacional e da Justiça e das leis do país. E aqui se decidiu vender a Eletrobras nos últimos tempos. E a Petrobras a gente conseguiu resistir. E essa transição, a gente tem eólica, que é uma coisa que a gestão do Jean Paul, você viu que ele focou muito nisso, então foram assinados vários convênios, principalmente no Nordeste do país, que é uma área mais beneficiada e mais propícia, e que já tem um parque eólico muito grande. A fotovoltaica é uma coisa que a Petrobras ainda não entrou de cabeça, mas já começa a entrar. Biocombustíveis, a gente desde 2007 lançou a primeira fábrica de biocombustível no Brasil, refinaria, digamos assim, né? Mas também nos últimos tempos, infelizmente, ela não dava lucro, isso se perdeu e agora está tendo que reativar esse biocombustível. Nós estamos falando de biodiesel. Você pega um biodiesel, é uma coisa revolucionária, você pega ele da mamona, cara, eu vejo do girassol, tendo várias fazendas produzindo isso aí. Álcool, produzindo biodiesel também. Então, no álcool não entrou. Ainda. Mas era uma coisa que tem que entrar. Vai ter que entrar em algum momento, acredito. Porque hoje fica muito concentrado e à mercê de algum nicho de empresariado querer ou não querer investir. E não dá para ser uma opção. E é aquela coisa, né? A gente já viu na história várias empresas que foram fechando nitidamente porque não se tornaram, não se atualizaram, não inovaram. Então, a empresa do tamanho que é a Petrobras, ela não vai dar esse mole de não entender que se o mundo inteiro está caindo para diminuir a exploração do petróleo, pelo menos para combustível. Porque, por exemplo, a gente precisa do petróleo para produção de adubo. De tudo, Então, para a gente comer, a gente precisa de petróleo. Inclusive, a Petrobras tinha 3 fábricas de fertilizantes e ainda tem, e uma estava construindo em Mato Grosso do Sul. Nos últimos tempos se decidiu também, porque não dava tanto lucro, fechou a do Paraná, vai reabrir agora. Semana passada a FUP, a nossa federação, fechou um acordo lá no TST e com a Petrobras para reintegrar os trabalhadores que tinham sido demitidos e reabrir a fábrica. De Sergipe tem uma e na Bahia tem outra. E essas duas, elas estão arrendadas para a Unigel, que é uma outra empresa, enfim. Mas que a Petrobras também está no movimento de tentar pegar de volta essas duas fábricas, porque é muito estratégico. A gente viu quando começou a guerra da Ucrânia, a segurança nacional. Foi lá para cima, nosso país é agro, é pop, é não sei o quê, mas na hora H não prioriza os insumos básicos para o agro. O agronegócio precisa do adubo, sim. do fertilizante, do adubo, enfim. E o petróleo... Então, Dudu, eu acho que vai demorar um tempo ainda. A Petrobras, ela acabou não conseguindo, principalmente por conta da política que foi usada na empresa nos últimos anos, esse segmento de energias renováveis ele foi completamente esquecido. Então, retoma agora, e aí tem que retomar com mais corpo para, independente do que venha no futuro, isso seja mantido forte, que não adianta de nada fazer. Você faz uma fábrica de biodiesel, aí muda o governo, fecha. Cara, isso não é uma questão de governo, isso é uma questão de sociedade, é uma questão de Estado, né? E, mais uma vez, isso não é rentável ainda. É uma coisa que muitas vezes a Petrobras vai ter que tirar o dinheiro do lucro do pré-sal para colocar ali para o biodiesel ser uma realidade. Vai ter que patrocinar mesmo. Sim. Então, os estudos estão evoluindo, a empresa está colocando muito mais dinheiro agora com essa área de renováveis.
E vai acabar sendo uma tendência para as outras empresas terem que acompanhar também, né? No mundo todo, a gente tem observado isso aí. E é um desafio, porque é uma coisa, acaba sendo uma coisa nova, muitas áreas pega hidrogênio verde, e aí, Dudu, deixa eu puxar um pouco a sardinha aqui para a nossa região, porque o setor petróleo ele é um ciclo, né? A exploração de petróleo. Você vê, a Bahia foi onde começou a produção de petróleo no Brasil. Naturalmente, os campos vão caindo de produção e hoje a Bahia produz muito pouco. A nossa bacia de campos já chegou a produzir 2 milhões de barris por dia. Hoje em dia, 2 milhões por dia. já está em... A gente chegou a 500 mil, agora com os novos investimentos está dando uma subidinha de novo. Deve chegar aí a perto de 1 milhão na bacia de campos novamente com os investimentos que estão vindo agora. Mas é um ciclo, daqui a pouco isso vai cair naturalmente, mesmo que tenha investimentos, porque vai acabando o petróleo naquela área. Um barril são 200 litros? São 168. Tá. Só para depois, se quiser fazer a conta aí, 2 milhões, 168. É muito dinheiro, né, cara? É muito petróleo também. Muito petróleo, muito que dinheiro. Isso, cara? Muito... Por dia. Por dia. Meu Deus do céu. Não, hoje a produção da Petrobras é quase 4 milhões por dia. Tem poço no pré-sal que sozinho produz 80 mil barris. Não, desculpa. 200 poço, não, um poço só, um canudinho lá no fundo do mar. 80 mil barris, é coisas que nunca se viu em lugar nenhum. Num dia. O pré-sal é uma coisa fantástica e tudo tecnologia nossa brasileira. A gente tem que ter muito orgulho da Petrobras, do que representa a nossa tecnologia, as nossas universidades. Foi tudo em universidade pública, cara, que foi criada. A UENF, você sabia que a UENF ela fez a broca que furou o primeiro poço do pré-sal? A tecnologia desenvolvida foi aqui na UENF. Não sabia. Em parceria com a Petrobras. Isso tem que ser divulgado, né? Porque tem. A gente tem muita tecnologia no agro também, na exploração de petróleo. Ou seja, se der o brasileiro o investimento certo, no setor certo, a gente vai. A gente precisa ter um plano bem claro, estabelecido, para que a gente possa ir além do que não ficar comprando dos outros o tempo todo. Tem que entender o que é estratégico, tem que entender o que é comercial, para que a gente possa avançar nesse país e tem avançado. E a gente olha países vizinhos comparado com a gente, como que a gente tem sido... Vamos fazer uma comparação só para vocês entenderem. A Argentina tem mais que o dobro de dutos que o Brasil. O duto, oleoduto, gasoduto, ela tem em torno de 18 mil quilômetros de dutos, seja gasoduto ou oleoduto, e no Brasil nós temos, infelizmente, em torno de 8, 9. Petrobras construiu tudo isso e foi vendido quase tudo nos últimos tempos sem motivo algum. Inclusive a Petrobras pagando aluguel para essas empresas que compraram. Então, assim, tem toda uma... A gente precisa fazer uma reflexão quanto país. E aqui na região, Dudu, e aí tentando concluir o raciocínio em relação à questão do ciclo do petróleo, a gente já sabe que vai cair, vai ter um tempo que vai acabar o petróleo na região. E o que a gente vai fazer com a nossa mão de obra que nós temos? O que a gente vai fazer com o que vai ter de opção de emprego, de empresas aqui se instalando na região para garantir isso? Isso a gente tem que debater mais. Sim. Eu acho que as escolas, as universidades da região, as associações, as federações de indústria, CDL, e é uma iniciativa que antes de eu sair da coordenação do Sindipetro, a gente vai construir junto com o CREA, com o CRT e com as universidades daqui, a gente vai convidar a Firjan e o CDL também para participar, para ver se a gente faz uma espécie de plano diretor regional, que aí você englobaria também o Porto do Açu, que a gente sabe que boa parte da mão de obra de Campos, ou do Porto do Açu, é de Campos, boa parte não, eu diria, sei lá, uns 80% daquela mão de obra, ela vem também daqui de Campos, né? Então, seja na área de engenharia, seja na área de saúde, seja na área de logística, tudo acaba vindo muito daqui de Campos e Macaé. Então, a gente está querendo fazer essa espécie de plano diretor para a gente cobrar que tem um hidrogênio verde. Petrobras, você está saindo de várias plataformas, mas você tem que investir um hidrogênio verde aqui, um biocombustível aqui na região, uma planta eólica aqui na região. Então, eu acho que é um passo importante que eu acho que Campos e toda a região norte fluminense precisa e que a gente tem que organizar, né? Tem um grupo de alunos aqui que participou de uma competição de inovação no ano passado, foram duas. O Inova Norte, da Tec Incubadora, e também o Hackasul do Porto do Sul.
A gente ganhou uma impressora 3D até. Ah, E o projeto vencedor falava sobre a produção de energia eólica offshore. E os alunos fizeram todo um estudo mostrando que a nossa região é a terceira região no Brasil com maior potencial. A primeira é o Ceará, né? Porque estão lá sim, sim, na sim. curvinha do Vento, né? país, vento Claro, mais. claro. A segunda eu não me lembro. A gente está muito bem do ponto de vista A de. segunda região é a nossa, né? A segunda ou terceira aqui? Eu não sei. Eles Confesso que eu nunca vi esse apresentaram. estudo, não. Mas a gente está muito bem do ponto de vista de avaliação técnica para a implementação de energia eólica. E uma coisa é certa, não falta terra sem nada aqui, né? Terra sem nada, mas o interessante que eles colocaram do offshore é que quando a No gente offshore é fala, bom também que, se fizer ser onshore, tem terra para fazer no onshore, mas no offshore, o que a gente também não entende, por exemplo, a poluição sonora sim, que ele faz, então, sim, por exemplo, sim. você vai Tem largar a questão da fibra de vidro que cai ali, tem um tem monte de toda. poluição. No mar você diminui o impacto, sempre vai ter impacto, mas quando a gente puder diminuir esse Sim, impacto, sim. então vamos pensar Avaliar qual é nessa o menor. possibilidade. Mas sim, existem regiões que você pode colocar isso em terra sem causar impacto também. Sim, sim, Isso sim. existe. Mas que bom que existe esse direcionamento, que a Petrobras. Vamos batalhar também de forma conjunta para conseguir, né? Não cabe Fazer com que a aos nossa região. estudantes, aos Isso, políticos, ao poder público, à sociedade isso. organizada, entender que cabe a gente também cobrar de todo Sim, mundo que isso aconteça. E quanto mais a gente formar pessoas conscientes, melhor. Porque a melhor. gente vai chegar lá na frente, vai ter jovens hoje, são adultos, saberão ir atrás dos seus direitos, Sim, entender o que ele pode fazer, realmente pode, porque quando a gente participa de maratonas e tudo mais, o aluno se sente útil. Nossa, eu sim, dei uma ideia e eu viram, e eu sim, sim, fui visto, então minha ideia tem relevância. sim. Então, assim, dá para poder mudar as coisas. A gente não pode ficar parado jogando joguinho no celular, Sim, só, sim, né? sim, Pode até sim. brincar um pouquinho, mas só um pouquinho. Tem que botar o limite de tempo ali diário para poder não perder Gente, o eu agradeço ao Teseu controle. por aceitar o convite, por participar com a gente. Espero que sirva de inspiração para os nossos alunos, outros colegas que possam ouvir, de entender qual o caminho, né? Pode procurar na rede social dele, no sentido de que às vezes, cara, eu fiz sua entrevista lá, tal, como é que foi, qual técnica que você fez, e aí Isso. tá, porque é isso que a gente quer, criar esse momento aqui, onde as profissões, onde as pessoas podem contar um pouco da sua história e servir de inspiração para os nossos alunos e para outros alunos também. Obrigado. Não, Bateu obrigado. já. Valeu, Dudu. Eu que agradeço aqui. Inclusive, é interessante porque o pessoal que faz curso, como eles veem minha atuação em rede social, no Instagram principalmente hoje, né? O pessoal que oferece os cursos para concurso da Petrobras me procura para eu, ó, Teseu, eu falo do meu curso. E eu, claro que eu não cobro nada para nenhum. Muitas vezes são funcionários da própria Petrobras que fazem esses cursinhos preparatórios e tal. Não, manda aí o link que eu divulgo aqui na parceria e tal. Mas é isso, vamos. Nós temos muito futuro, eu acredito muito no Brasil, acho que o Brasil é um país que tem tudo para dar certo, como você disse, né? A gente só precisa muitas vezes de um direcionamento melhor para conseguir fazer com que as coisas saiam. E eu que agradeço por ter vindo aqui. Muito Valeu. obrigado. Valeu, Dudu. Tamo junto.